Primeira coisa que cada ano que passa, cada dia que passa, cada mês que passa, aumenta muito em todos nós. Uma coisa que o pessoal chama de ansiedade. E muita gente não sabe qual é a diferença entre ansiedade e medo. Muita gente não sabe a diferença porque não existe diferença. Ansiedade é a mesma coisa que medo. E muita gente diz assim, mas eu não tenho medo. Eu falei, então você morreu e não sabe. Evidentemente, não existe vida sem medo. Não existe vida sem ansiedade. Antibióticos, vacinas, tudo que a sociedade desenvolve pela ansiedade, ou seja, pelo medo de perder a própria vida ou perder a saúde. Então esse problema aqui é hoje o maior problema que existe no consultório. Por quê? Reparem só esse ratinho aqui. Esse ratinho, ele viu um queijo cheiroso, gostoso, um queijo bola. Aí lá foi o ratinho pegar o queijo bola. Quando ele estava no meio do caminho, o cientista fez uma experiência de colocar uma ratoeira que dava choque. E quando o ratinho chegava no meio do caminho, ele levava um choque e ficava lá tendo umas convulsões, coitado, sofrendo a beça. Na terceira convulsão, lá ia o ratinho de novo, outro choque. Na quarta, outro choque. Depois de um certo tempo, ele não ia mais buscar o queijo pelo prazer de buscar o queijo. Ele ia buscar o queijo porque ele estava com fome. Vocês vão ver que o cérebro de que toma as decisões do ratinho, de procurar o prazer e fugir da dor, é exatamente igual ao nosso. No início ele ia buscar o prazer de comer, depois ele ia fugir da dor de morrer de fome, mas lá ia ele. Agora, depois de tanto choque, ele já não ia nem buscar o prazer, nem buscar sobrevivência. Por quê? Toda vez que ele levava um choque, toda vez que ele se frustrava, diminuía uma substância química na cabeça do ratinho chamada de dopamina, que faz a pessoa buscar o prazer, ter foco na sobrevivência. E aquilo ali ia diminuindo e ele ficava extremamente apático. Ele ficava extremamente desanimado. O ratinho somos todos nós. Vocês vão ver que a mesma região do ratinho é igualzinha à nossa, por isso eu coloquei o ratinho. Agora, o que o ratinho estava sofrendo? Uma dor toda vez que ele buscava uma expectativa. Quando você tem medo de sofrer uma dor, quando você vai buscar uma expectativa, em medicina nós chamamos de ansiedade. Agora, é medo de você sofrer uma dor, medo de uma separação, medo de uma punição, medo de uma injustiça, medo de não conseguir pagar os seus compromissos financeiros. Tudo isso vai sendo acumulado dentro de um órgão que eu vou mostrar para vocês. E à medida que vai sendo acumulado, aquilo vai sendo disparado e vai mudando a química dos nossos cérebros, que a gente chama de ansiedade. E essa ansiedade produz 3 tipos de hormônios que modificam todas as reações químicas do nosso corpo, que nós chamamos de metabolismo. E esse metabolismo, ele é todo comandado por substâncias chamadas de hormônios. Só que esses hormônios da ansiedade, eles modificam todo o corpo, porque eles só eram para ser liberados de vez em quando, e não toda hora, e não o dia inteiro. Então, por exemplo, esses hormônios da ansiedade, eles diminuem a circulação no cabelo, no couro cabeludo. Quando a gente se frustra, quando a gente sofre uma mágoa, quando a gente leva uma bola nas costas, quando a gente se decepciona,
né? Quando são quebradas as nossas expectativas sucessivamente, essa descarga tira sangue do couro cabeludo. Reparem quantas mulheres hoje se queixam de queda de cabelo. Reparem como é a vida das mulheres, quantas atividades que elas têm. Quantas vezes elas levam esse choque que o ratinho leva.